Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 26 de outubro, para quem ainda não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest, vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, vamos falar sobre o Ibovespa, que subiu forte no dia de hoje, apresentando uma alta de 1,73% na sessão, vamos comentar no detalhe aí o que podemos esperar para amanhã, o último pregão da semana, e como é que está o cenário aí de curtíssimo prazo, já retomou a tendência de alta, já anulou a de baixa, como que a gente tá bom? Então vamos falar aí certinho sobre ele, vamos falar de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações de swing trade e praticamente todos os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá? Então eu trouxe literalmente aí, eu acho que eu excluí 2 só, então não é literalmente, mas quase todos, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo, para não esquecer aí de ajudar a gente, deixa eu colocar aqui até o bannerzinho passando aí, tá bom? Ajuda muito mesmo o seu like, tá? E se você que não é inscrito, aproveita aqui para fazer o convite para que você se inscreva, tá bom? No canal. E nos comentários aí embaixo vocês já sabem, é só pedir o ativo para ser analisado no fechamento de amanhã. E um aviso aí rápido, pessoal. A gente fez uma nova análise especial no canal hoje sobre as ações do Santander, SAMB11, e essa análise especial está aberta, tá? Não está só para os membros. Essa a gente fez para realmente deixar aberto para quem não é membro, conhecer um pouquinho, né, como que é esse trabalho aí com análise especial, como é que funciona esse vídeo, né, essa análise de curto, médio, longuíssimo prazo, longuíssimo prazo, tá? Então tá aberto aí no canal para quem quiser assistir depois dessa análise de fechamento, tá? Vamos rodar a vinheta e damos início na nossa análise de fechamento na sequência. Vamos lá, pessoal. Então, para quem pulou a vinheta, não esquece do joinha, por gentileza, e também o aviso que eu já dei antes da vinheta, mas vou reforçar, aqui no canal do Dalton, se vocês entrarem no perfil, o último vídeo postado foi sobre a análise especial de Santander, tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho na área do Seja Membro, com as análises especiais, ó, tem de VEG, que foi feita ontem, Duque, Bradesco, eu deixei essa do Santander em aberto hoje para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho aí, tá bom? Vamos lá. Falando aqui sobre o Ibovespa, na sessão de hoje, alta de 1,73%, belo fechamento, tá? Sendo apresentado aqui na sessão, não ficou legal, pronto, não ficou legal o que eu acabei de fazer na tela, perdão. Alta então de 1,73% na sessão, bem interessante aqui o movimento, como a gente vinha mencionando, enquanto não perdesse a mínima deste fundo, a expectativa era de vir testar essa média, essa região de resistência dos 114.400, e aí, se ganhasse espaço, poderia buscar os 115.700, que seria a média do semanal, e essa região de fundos mais acima. Confirmamos um fechamento aí acima hoje, então um viés mais positivo foi retomado de poder, sim, agora dar sequência e testar esse outro nível de preço. Quais os pontos de atenção? Da mesma forma que eu comentei que esse movimento estava começando a ficar mais fraco com relação a esse também, apesar da bela barra de alta que foi apresentada na sessão de hoje, a gente tem aí 1, 2, 3 candles contando com esse cara bem forte no movimento de alta, e a gente tem, olha só, 1, 2, 3 candles também dentro dessa parte desse movimento de baixa que ainda não foi anulado, tá? Então, chegou próximo, mas ainda não foi anulado. Então, essa barra de hoje aí pode, de certa forma, enganar a gente. Não mudamos a tendência, continuamos aí, né, com viés mais negativo, enquanto não voltar a trabalhar assim, acima dos 115.700, gerar sinal de alta acima desse nível de preço, conseguir romper essa região dos 117 mil pontos, que foi o último topo descendente, né, uma região de resistência relevante mesmo, tá? Em termos de topos e fundos. Então, somente acima desses níveis aí, eu olharia, né, com uma expectativa mais otimista de, olha, pode ser que realmente até olhando para gráfico mensal, a gente tem algo, gerando um sinal de fundo positivo que possa aí, de repente, buscar lá os 120 a 123 mil pontos. Por enquanto, não tenho esse sinal sendo apresentado de forma muito clara, tá? E, por hora aí,
para amanhã, a expectativa é de pelo menos ter uma aspiraçãozinha de máxima aqui, podendo vir testar esses níveis um pouquinho mais acima aí. Falando do mini índice, na sessão de hoje, pela barra também, para fechar em alta por enquanto de 1,88%, vindo para cima da média móvel aí de 13 períodos também, tentando aí esboçar a continuidade deste movimento. Aqui a região de resistência fica no 118,600. Gráfico de 60 minutos, abriu num baita gap de baixa, próximo à região de fundo anterior, conseguiu se recuperar, foi lá na média de maior periodicidade, corrigiu, gerou novo sinal de fundo e deu continuidade no movimento. Olha só, gente, onde ele foi parar, né? Na média de 200 períodos, que antes ficava mais próximo ali dos 117 mil pontos. Quem lembra aí que a gente vinha comentando, olha, pode vir aqui e confirmar esse, né, esse ombro, cabeça, ombro. Acabou que ficou um pouco enrolado aí, né? Chegou até a perder mínima, não confirmou o fechamento abaixo dessa mínima e dando sequência. Então pode ainda tentar buscar esse alvo aí no 117 mil, tá muito próximo, né? O que eu faria aí para amanhã? Abriu aqui corrigindo, foco em compra nesses níveis de preço aí, tá? De suporte. A média, essa região de topo aqui no 115.900, 116 mil pontos, seriam níveis interessantes aí para abrir compra. Isso se abrir num gapzinho de baixa ou querendo corrigir de certa forma. Se já abrir num gap de alta, aí eu olharia um pouquinho para a venda tentando pegar alguma correção aqui, tá? Mas ainda de olho na possibilidade de um movimento de alta ser apresentado de repente ali depois do horário de almoço em diante, mais para o meio da tarde ali, tá? Mas seria esses os possíveis movimentos, tá? Tá com uma carinha que em algum momento vai corrigir, seja na abertura amanhã ou aí de repente abrindo um gapzinho de alta, corrigindo no início aqui para depois da sequência, tá? Essa é a minha avaliação. Pode ser que amanhã já abra aqui num gapzão e já dê sequência de cara, tá? E aí corrija só lá em cima também, se corrigir, tá? Mas seria interessante se tivesse alguma correção, por conta desse movimento um pouco mais esticado. Dólar. Na sessão de hoje, o dólar apresentando queda de 0,16% até o momento. Segue dentro do movimento de baixa, perdendo a região dos 5.007, retração de FIBO, a última dessa pernada toda de alta. Dessa forma, a expectativa é de continuidade deste movimento. Próximo suporte, região dos 4.910. Deixa eu colocar o WDL FUT. Esse aqui, ó. Aqui seriam 4... deixa eu ajustar. Agora sim. Aqui seria a região dos 4.863, tá? Pegando o WDO FUT. Lá é o contrato, tá? O X aqui já trabalhando abaixo dos fechamentos mesmo, tá ali na média móvel do semanal, tá? Pode tentar ainda esboçar alguma coisa por aqui, tá bom? Lá já perdeu, então a gente pode até ter de repente um sinal de fundo e a reversão desse sinal de fundo sendo apresentado também, tá? Perdendo aí, vamos pegar a retração de FIBO aqui. Pronto. Perdendo, olha, aqui também já tá para perder esse último nível de retração aí, tá? Perdendo esse último nível realmente aí. Aqui no contrato futuro, o suporte seria a região dos 860 mesmo, tá? Intraday, rapidamente. Lateral, muito lateral. E não consegue aí ganhar a região dos 5, tá? Não consegue mesmo, olha só. Travado aí, não ganhou a média em nenhum momento nessa semana, tá? Então, a expectativa é essa mesmo, de continuidade deste movimento de baixa aí nas próximas sessões. Eu focaria em venda, tá, pessoal? Sempre que chegar próximo aqui à média e não conseguir gerar nenhum sinal de alta acima desse nível de preço, dos 5 aí e a média, meu foco seria na venda mesmo, tá, pessoal? Tentando pegar a continuidade deste movimento de baixa. Lembrando que amanhã, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton tá ao vivo aí com vocês, falando de mini índice e mini dólar, tá? Vamos lá. Falando aqui agora do DI, na sessão de hoje apresentando queda de 1,58%, também até o momento. Tecnicamente ainda numa tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, só que aqui voltando muito próximo ao fundo anterior, então enfraquecendo já um pouco essa tendência, tá? O candle de hoje um pouco mais forte também. Vamos ver se deixa um candle menorzinho aqui, gera um novo sinal de fundo, tentando retomar aí o movimento de alta, tá? Se não me engano, semana que vem tem reunião do Copom aí, tá? Tende a movimentar, de certa forma aqui, o DI, tá bom? Deixa eu fechar aqui que o ar realmente tá bem gelado. Mas por enquanto segurando na média móvel ali do semanal nos 10.553. Falando agora da Petrobras, na sessão de hoje queda de 1%, chegou a cair mais na sessão, tá? Chegou a cair
basicamente 2,5. Para quem abriu a vendinha aqui nessa perda de mínima, recomendo um stop de proteção acima da máxima deste candle de baixa, nos 36,80. Só vejo aí um viés positivo sendo retomado se voltar para cima desse nível de preço. Enquanto isso não acontecer, o foco é realmente mais na venda, com viés mais negativo aqui na Petro, tá? O suporte ainda é a região dessa lateralização aqui em cima, nos 36, nos 34,62, depois o fechamento do gap nos 33,82, até o fechamento do gap de corpo nos 33,50. Depois a média do semanal nos 33,24. A média aqui dos 13 períodos ainda é um nível de resistência nos 36,06. Vale, na sessão de hoje, alta de 2,14%. Ontem nós abrimos uma venda na Vale aqui nesse topinho, tá? Tentando antecipar o sinal de topo, que tecnicamente aí ocorreu a perda de mínima, mas não confirmou, e hoje já reverteu acionando a nossa saída na operação. Portanto, já estamos de fora aí da tentativa de venda na Vale, com prejuízo aqui sobre o capital total de menos 0,5%, tá? Então, encerrada aqui a nossa operação na Vale. Ainda precisa ganhar esse nível de preço aí. É que o risco retorno, a gente só conseguia colocar aqui o nosso top, não tinha outra forma, tá? Acima do topo. Mas ainda precisa ganhar esse nível aí para falar, olha, realmente aqui pode ser que devolva tudo isso daqui, né? Volte lá para cima dos R$68, por exemplo, tá? Então, essa região aí do 65 e 30, até o 66 aqui, ó, ainda é uma região relevante de resistência, tá? Pode bater aí e tentar devolver aqui de alguma forma, tá bom? Então, ainda, apesar de estarmos fora neste momento, ainda não ganhou nada muito relevante aqui no gráfico diário, tá? Então, vale a pena ficar um pouquinho atento aí nesse quesito. Agora, falando da recomendação do Swing Trade que ainda está em aberto, JBSS3, alta de 3,47% no pregão, muito próximo de acionar aí a nossa saída no objetivo, na região dos R$20,08, tá? Batendo ali, a gente tem o lucro aí na operação, que cobre, inclusive, aí, e sobra o trade ali da Vale no prejuízo, tá bom? Falando agora dos ativos que foram solicitados pelos comentários, começando por Lojas Renner. Na sessão de hoje, alta de 2,67, papel que veio apresentando aí uma tendência de baixa, gerou uma sinalização de fundo, depois outra sinalização de fundo no mesmo nível de preço, e agora está querendo esboçar alguma reação aqui, tá? Para quem acredita na possibilidade de um fundo duplo, existe a possibilidade de compra, jogando stop aí abaixo do fundo, dos 12,05, tentando pegar aí como alvo a região dos 12,50, levemente abaixo da média do semanal. O OBV ainda não confirma esses fundos no mesmo nível de preço, tá? Então a gente vê aí que já perdeu, inclusive, esse fundo aqui. Então tomaria um certo cuidado, colocaria menos capital para quem de fato realmente acredita aí numa recuperação de Lojas Renner, tá? O OBV não confirma ainda esses dois fundos no mesmo nível de preço. Redditor, na sessão de hoje aí, alta de 2,69%, mas ainda dentro da sinalização de topo que foi apresentada aqui, que abriu também a possibilidade de venda. Para quem, inclusive, está vendido, dá para deixar ou stop no zero, que foi o topo, ou acima da máxima desse grande que andou de baixo, nos 23,54, tá? Se quiser ainda manter acima do topo, também é uma possibilidade. Só anula a tendência de baixa se voltar para cima dos 24,13. Enquanto isso não acontecer, o viés ainda segue mais negativo. CPLE6, na sessão de hoje apresentando alta de 1,65%, tinha esboçado uma sinalização de topo por aqui, que não foi confirmada com fechamento, hoje já reverteu esse topo, já está testando a região de topo anterior, dos R$ 8,10, e a expectativa é essa, tá? Agora de reverter de fato aí, com esse belo sinal que vem sendo apresentado aqui no gráfico semanal também, a gente pode ver aí a CPLE 3 dando uma escapada aqui, tá? Nos próximos pregões. Para quem estiver comprado, recomendaria aí um stop de proteção nos 7,82. Lembrando, resistência nos 8,10 e depois a região dos 8,32. Agro 3, na sessão de hoje aí, praticamente no 0 a 0, 0,16 de queda, segurando ali na média do semanal. Se perder aí, o próximo nível de suporte mais relevante é a região dos R$23, tá? Só um minutinho, pessoal. Peço perdão, tá? Como acredito que a grande maioria sabe aí,
tenho uma filha pequena, Marina começou a me mandar um monte de mensagem aqui, minha esposa, aí eu fiquei preocupado. Então só dei uma olhada para ver se era alguma coisa com ela, mas não é nada. Então vamos seguir aqui. Peço desculpas por ter interrompido aí o raciocínio. Retomando. Tá na região de suporte da média do semanal, nos 24,50. Depois de um grande candle de baixo, um candle de indefinição, a gente pode ter a continuidade deste movimento. E aí o próximo suporte seria a região dos R$ 23, tá? Podemos também ter uma tentativa de recuperação aqui, tá? O que eu faria nesse momento? Nada. Sendo bem sincero, não tomaria nenhum risco aqui por conta dessa barra gigantesca vendedora que foi apresentada, tá? Então eu ficaria de fora nesse momento, tá? A não ser que esticasse novamente lá nos 23, porque aí eu chegaria próximo à média do mensal mais uma vez. Ali eu tenho um pouquinho mais de confiança em abrir uma compra. A do semanal eu ainda fico com o pé atrás depois dessa barra aqui, tá? Então, se eu estivesse de fora, não faria nada. E esses são os níveis de suporte que eu mencionei, caso alguém esteja comprado aí. Fiquem de olho principalmente nessa dos R$ 23. Falando de leve 3, na sessão de hoje apresentando queda de 0,4%, papel gerando uma sinalização de topo descendente por aqui, podemos ter aí um novo movimento de baixa em direção aos R$ 38, tá? Já está um pouquinho mais esticado aqui, realmente, mas essa correção aqui, assim, foi curta para eu já, assim, ficar de olho num movimento muito forte. Por isso que eu mencionei a região dos 38 ainda como nível de suporte aí para o papel, tá? É a região da média ali do mensal praticamente, tá? O que a gente pode ter aqui é bater nessa região, apresentar uma nova correção aí, em ABC aqui até a região dos 44, 44,30. Então é um momento aí de decisão para o papel, tá? Para quem estiver comprado, eu ainda tentaria dar espaço para a operação, caso o movimento dê continuidade de fato. Então eu deixaria meu stop ainda abaixo aí dos 37,95, por exemplo, tentando pegar a continuidade deste movimento. Eu daria um certo espaço, que senão eu jogo no zero aqui, por exemplo, vem, me stop, aí depois gera fundo, vai novamente. Então eu aguardaria meu stop na região aqui, abaixo dos 37,62, na verdade, tá? Abaixo aí na mínima deste fundo, tentando pegar a continuidade do movimento, tá? Para quem estiver vendido, stop aqui em cima, na faixa dos 43,40. Falando agora de BIF3, na sessão de hoje alta de 3,12%, ativa e revertendo o candle de baixa de ontem, superando a máxima do pregão de terça-feira também, ainda dentro da sinalização de fundo, tem a resistência na média, no 7,70. Para quem estiver comprado, stop abaixo do fundo, pessoal, nos R$ 7,30, tá? Pode dar continuidade neste movimento. O próximo nível de resistência seria a faixa dos R$ 8,11. Depois disso, 8,50 a 8,60, que seria a região da média do semanal. Natura, na sessão de hoje apresentando aí alta de 2,75%, abriu aqui a sinalização de topo ontem, que foi a possibilidade de venda. Para quem está vendido, stop ainda acima da máxima do grande candle de baixa, nos 13,64. Reverteu esse carinha aqui, abre espaço para buscar os 14,13, depois a média de 200 no 14,54 e depois a região dos 14,80 a 90 centavos, tá? Esses seriam os próximos níveis de resistência. Se por acaso tiver alguém comprado, stop aí abaixo do fundo, nos R$ 12,35. Falando agora de local web, LWSA3, na sessão de hoje apresentando aí estabilidade praticamente, tá? Fechou aí próximo do zero, mas podendo ameaçar aqui uma sinalização de topo abaixo da média a favor da tendência de baixa. Então, por hora, o foco é na ponta vendedora. OBV, o OBV já está aqui meio que, né, não confirmando muito a possibilidade de estopinho, tá? Tem aqui uma tentativa de fundo aqui no meio do caminho, tá? Pode dar continuidade, né? Se a gente, perdão, de fundo não está confirmando, mas os topos aqui estão sendo confirmados, né? Então pode dar continuidade aí de fato, tá bom? A todo este movimento aí, tá? Só não está aí com essa força toda, então eu colocaria menos capital aí na operação, tá? E o stop vai ficar acima da máxima mesmo, nos R$ 6,13. Falando agora de PRIO 3, na sessão de hoje queda de 0,74%, o papel segue ainda em direção à média do semanal, nos 46,46. Pode ter alguma tentativa de repique aqui no meio do caminho, nos 48,60.
mas a maior probabilidade ainda seria um sinalzinho de topo aqui, tentando pegar a sequência do movimento de baixa, tá? Para quem está vendido, dá para deixar o stop ou acima da máxima de ontem, nos 49, ou acima da máxima de hoje, já nos 48,14, tentando guardar aí o lucro na operação, tá? Mas ainda segue em direção a esse suporte que eu mencionei, dos 46 e 46, que é a média lá do semanal. Já gerou um sinalzinho de topo por lá. Falando agora de Ambev, faz tempo que eu não comento de Ambev. Na sessão de hoje, alta de 1,53%, mas ainda segue dentro da tendência de baixa aqui, pessoal. Foi lá, bateu na média hoje, respeitou, precisa voltar para cima dela e gerar um sinal de fundo ascendente aí para abrir alguma possibilidade de compra, tá? E aí, com esse fundo, aumentaria a chance de buscar os R$ 13,50, que seria a média do semanal. Se a gente olhar aqui, as médias já estão bem aí abertas, né? Então a gente pode ter sim alguma tentativa de repique. Se a gente olha o semanal também um pouco mais esticado, né? Para quem já está comprado, inclusive, stop ali abaixo dos 12,33. Tá? Se reverter esse fundo aí que foi apresentado, fundo descendente, aí pula fora, tá, da operação, porque realmente aí anula essa expectativa de repique em direção à média do semanal. Falando agora de plano, PL3, na sessão de hoje alta de 6,56%, 6,56%, nariz entupiu aqui, anulou aí a tendência de baixa que vinha sendo apresentada, tá, pessoal? Bela de uma reversão aqui nesse movimento. OBV confirmando aqui fundos ascendentes, basicamente aqui eu vejo fundos da mesma região, tá forçando bem a barra aqui, esquisito aqui de fundos, tá? Mas muito, muito, muito forte aqui esse movimento, tá? A gente tem aqui pelo menos esses fundos no OBV aqui confirmando aqui essa possibilidade aí desse movimento dar continuidade. Para quem está de fora, tem que ter correção e um novo sinalzinho de entrada aqui para trazer aí uma possibilidade de relação risco-retorno e entrar na operação de fato, tá? Para quem já está dentro, eu guardaria meu stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 8,90. Próxima resistência, 10,39, depois a região dos 10,96. Lave 3, Lavi, né? Na sessão de hoje alta de 4,12%, um Marubozu de alta sendo apresentado, revertendo aqui o topo descendente. Então agora a expectativa de buscar lá a média do semanal, próximo a essa região de topo também, nos R$ 7,41. Ultrapassou esse nível de preço, próxima resistência, 7,70, depois a região dos 7,90, tá? Esses seriam os próximos níveis de resistência aí mais relevantes para Lavi. Para quem estiver comprado, stop nos R$ 6,70. Banco Inter, na sessão de hoje, queda de 1,56%, pediram esse papel para mim também lá na sala de ações, papel que atingiu o primeiro alvo dessa correção, então era a região dos 24,84, bateu exatamente lá e devolveu, tá? Devolveu, não perdeu o mínimo, tá dentro do movimento de alta ainda, mas bateu no alvo. Pode corrigir aqui agora. Após a correção, um sinal de fundo, por exemplo, abre possibilidade de compra, tentando buscar o próximo alvo, lá nos R$ 26,42. Se eu estivesse de fora, eu aguardaria para esse fundo para abrir uma compra. PK3, na sessão de hoje, apresentando alta de 5,49%, mas ainda dentro da sinalização de topo, foi a última apresentada. Para reverter esse topo e esse viés negativo, tem que voltar para cima da média e da máxima desse topo, nos R$ 3,62. Então a gente precisaria de um fechamento aqui acima. Confirmando, aumentaria a chance de buscar a próxima máxima do topo, nos R$ 4,05, tá bom? Para quem está vendido, stop nessa primeira região de topo. Para quem tem interesse em compra, seria na reversão do topo com stop abaixo deste novo fundo, que possivelmente possa vir a ser apresentado, nos R$ 3,24. E aí, tentando buscar, é claro, essas máximas anteriores aí que eu mencionei. E por fim, Google, na sessão de hoje, aí, queda de 1,92%, segue dentro desse forte movimento de baixa que já anulou a tendência de alta, já perdeu as médias, já perdeu fundos anteriores e está caminhando para a média do mensal, lá nos R$ 48,30, que é também uma região de fundos anteriores. Então, para quem está interessado em compra, eu olharia para a compra mais próxima a esse nível de suporte, que tende a ser mais relevante, ou seja, tende a segurar mesmo o preço aqui e pelo menos um repique ser apresentado. Pode não ser forte, mas tende a segurar e a probabilidade é essa, tá? De poder testar, principalmente se vier bem esticado aqui, tá? De poder testar e ter algum repiquezinho, tá
bom? Não aguardaria realmente alguma reversão de tendência depois desse movimento que vem sendo apresentado. Mas a tentativa seria realmente mais lá embaixo, tá? Aqui no meio do caminho, não abriria essa compra não. E também não vou falar para vocês venderem a descoberta aí, porque esses ativos não têm um BTC muito bom, tá? O aluguel não é legal, tá? A liquidez já não é boa, então, consequentemente, o aluguel não fica barato aí nessas operações de venda, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar. Mais uma vez, peço aí perdão por ter visualizado aqui meu celular. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E amanhã estamos de volta aí com as nossas salas de mini índice e dólar às 8h45 da manhã e a sala de ações às 9h45, beleza? Um abraço e não se esqueçam, tem análise especial de Santander, na verdade, Sambi11, aqui no canal, tá bom? E quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui, fica à vontade. Um abraço, até mais, pessoal.